Bem-vindos à primeira parte da primeira aula do curso de Processamento de Língua Natural da Faculdade de Letras da UFMG. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre as expressões regulares. Uma expressão regular é o método mais simples para processamento de texto. É a forma mais simples pela qual vocês podem construir aplicações de processamento de língua natural. Estas expressões consistem em sequências de caracteres que definem um padrão de busca. E elas podem ser usadas, por exemplo, para a busca de substrings, sejam essas palavras ou expressões dentro de um texto, por busca de sequências de caracteres que seguem um determinado padrão simples. Então vamos supor que eu quero todas as palavras que terminem em ei ou terminem em ando, ou por exemplo, que eu queira achar num texto todas as subsequências que sigam os padrões de um CEP, que tenha 4 números seguidos por um hífen, que são seguidos por mais 3 números ao final. Ou, por exemplo, um padrão de data, achar todas as datas de um texto que sigam esse padrão, que eu tenha 2 números seguidos por uma barra, seguido por mais 2 números, seguidos por uma barra, e por fim 4 números que são os indicativos de ano. Então aqui eu tenho um primeiro exemplo de uma expressão regular, certo? Eu defino uma sequência de caracteres que vem a ser uma palavra mal, e esse padrão de busca ele é aplicado nessa string aqui. Por um acaso é um trecho do poema Ainda que Mal, de Carlos Drummond de Andrade. Então eu vou mostrar esse exemplo para vocês nesse aplicativo online que é chamado de RegeXPaul, que eu sugiro que vocês utilizem para praticar diferentes expressões regulares. Eu vou digitar aqui www.regexpaul.com. Então esse é um site onde vocês podem definir um padrão de busca, certo? Uma expressão regular, e diante de um texto ou de uma string que vocês colocam nesta outra caixa de texto, ele vai aplicar a expressão regular definida e vai destacar os resultados. Então aqui eu vou copiar o trecho do poema. Então vamos supor que eu queira achar todas as sequências do caractere mal. Então ele vai aplicar essa expressão regular que eu defini no texto definido na segunda caixa de texto, e a gente pode ver que ele recuperou 10 resultados. E isso eu posso fazer para qualquer sequência de caracteres. Eu posso utilizar, por exemplo, uma sequência somente de um caractere. Então acha todos os caracteres A, ou todos os pontos e vírgulas no texto, ou todas as sequências de caracteres tá, e assim por diante. Então aqui vocês podem praticar diferentes combinações. Para aplicar expressões regulares numa string na linguagem de programação Python, vocês precisam utilizar essa biblioteca aqui, que é a RE. E é a biblioteca padrão do Python para a aplicação de expressões regulares. Então aqui eu tenho um exemplo, como vocês podem ver. Eu defini uma variável poema, que contém uma string, que é justamente o trecho do mesmo poema do Carlos Drummond de Andrade mostrado anteriormente. E aí eu vou utilizar o método dessa biblioteca RE chamado findAll, e ele recebe 2 parâmetros. Ele recebe a minha expressão regular aqui vocês vão definir como uma string, entre 2 aspas, só que sempre lembrem-se de colocar esse R antes. Isso é importante para ele distinguir o que é uma expressão regular do que é um texto ou uma string comum. E o segundo parâmetro do findAll é a variável que contém o texto onde vocês vão aplicar esse padrão de busca definido pela expressão regular. Então eu vou demonstrar esse exemplo para vocês no Colab. Então aqui eu vou acessar o Colab, colab.research.google.com. Eu já estou logado com a minha conta do Gmail, então ele vai abrir essa página e eu vou clicar aqui em New Notebook. Então aqui ele abriu um novo notebook para mim. Para todos vocês que assistiram às aulas de Python do nosso curso anterior, vocês vão ver que é bem semelhante a um relatório Jupyter. Então aqui eu posso definir o nome do meu arquivo. Eu vou colocar aula 11 para mostrar que é a primeira parte da aula 1 do nosso curso de processamento de língua natural. Aqui eu vou definir um texto. Então aqui eu vou colocar em negrito, ou melhor, vou colocar como um cabeçalho, como a gente viu, que se faz, define o jogo da velha aqui, vou colocar aula 1.1, abaixo eu vou definir 2 jogos da velha, vou colocar lig 948b, que é o código da disciplina, processamento de língua natural. E vocês vão ver que ele vai gerar esse texto bonito, certo? Então esse relatório ele é multimídia como o Jupyter. Eu posso definir texto, posso inserir imagem e entre eles posso também ter seções que definem código Python. Então aqui eu vou colocar mais uma seção de texto, eu vou definir exemplo 1.
E aqui eu vou colocar o exemplo que estava no slide. Vou definir a biblioteca RE, que é a biblioteca padrão do Python para expressões regulares. Vou definir aqui uma variável poema. Eu vou colocar aquele trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, copiá-lo aqui, fechar as strings. E aí eu vou chamar o método findAll da biblioteca RE. Então, findAll, eu defino aqui primeiro, o primeiro parâmetro é a expressão regular, sempre começando pelo R para distinguir de uma string comum, e eu vou buscar aqui todas as ocorrências de mal, sequência de caractere MAL. O segundo parâmetro vai ser o texto onde eu vou aplicar essa expressão regular, então se eu rodar eu posso clicar aqui no play, ou eu posso utilizar o atalho Shift e Enter, ele vai primeiro conectar aqui, e ele vai rodar esse comando. Vamos ver, tá aí. Ele achou todas as ocorrências de mal, devolveu como uma lista. Para a gente relembrar a disciplina de Python, se eu quiser saber o tamanho de uma lista, eu utilizo o método len. Então aqui eu posso trazer o tamanho dessa lista. Então ele trouxe 10 ocorrências dessa sequência de caracteres. Então aqui está uma forma que vocês podem praticar as expressões regulares, tanto no site RegeXPol, quanto vocês podem fazer no Python para uma aplicação que vocês venham a criar.